Boa noite, irmãos, a paz seja com todos, amém? Amém. Vamos dar início a mais um encontro para a glória de Deus. Eu convido os irmãos a orar com a gente nesse momento, consagrando e entregando esse momento ao nosso Pai, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma semana, Senhor, estamos iniciando aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, consagramos, Senhor, tudo que aqui for realizado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, no momento de louvor e adoração, que o Senhor possa receber como um incenso suave, Pai. Recebe o nosso louvor a Ti, Pai, como oferta de amor. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nesta noite. Que possamos nos achar, Senhor, dignos de entrar no Santo dos Santos e acessar a Tua glória, Senhor. Que seja uma noite inesquecível. Que possamos ser tomados pela doce presença do Teu Espírito, Senhor. E ser renovados, ser fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o momento de estudo, Pai, o momento de ensino, que possamos receber, ser cheios, ser transformados, Pai. Que ninguém saia daqui, Pai, da maneira que entrou, mas que saiamos cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco, ser parecidos contigo, Jesus. Nos ensina cada dia, nos adverte mesmo, nos corrige, Senhor, nos orienta, através do Teu Santo Espírito, nos inspira, Senhor, para ser cada dia melhor, cada dia mais santos diante da Tua presença. Nós Te louvamos e agradecemos pela oportunidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, queria meditar com vocês rapidinho em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Amém? Todos acharam? Filipenses 4, 12 e 13. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mais do que nunca, Paulo tem sido a inspiração desse grupo, né? Então, eu gostaria de mencionar também essa passagem tão linda, né, irmãos? Que na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente por vezes está ansioso, busca por coisas mundanas que acabam tirando a nossa paz. Então, que nessa noite a gente possa se lembrar, assim como o apóstolo Paulo, que ele aprendeu a ser grato, aprendeu a estar contente, porque ele fala aqui, irmãos, que ele aprendeu o mistério de viver feliz em todo lugar. E que mistério é esse? É o mistério de ter Jesus. Somente com Jesus saciando a nossa alma que a gente pode ter essa satisfação completa ao ponto de aceitar qualquer desígnio que acontecer na nossa vida, tanto a fartura como a escassez, tanto a alegria como a tristeza. Então, que nessa noite a gente possa refletir e adorar aquele que é digno, né, de todo louvor e adoração, lembrando que somente saciando a nossa alma em Cristo, nós seremos completos ao ponto de exercer essa gratidão. Em João 4, no verso 13, Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Amém? Então eu te convido a adorar esse Jesus maravilhoso com a gente, pedindo para que Ele sacie a nossa sede, que Ele seja o nosso contentamento, para que nada mais desse mundo venha nos atormentar, venha tirar nossa paz e a nossa comunhão com o nosso amado Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos neste lugar, Espírito Santo. Existe um rio, Senhor.
vamos aproveitar esse momento maravilhoso, essa sensibilidade que nós estamos no Espírito, pelo louvor, pela adoração. Ô Espírito Santo de Deus, vem mesmo nessa noite, Senhor, vem no nosso meio, vem com esse rio, Pai, de águas purificadoras neste lugar, Pai, envolvendo, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, Pai, toma este lugar, Senhor. Pai, nessa noite nós nos reunimos aqui com muito intuito, Pai, de adorar, bendizer, agradecer teu santo nome, porque não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus, Pai, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, Pai, o grande El Shaddai, e nós estamos aqui, Pai, nessa noite para te agradecer, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, Senhor, tu foi ministrado aqui, Pai, com Filipenses já, a viver, Senhor, tanto com muito, mas também com pouco, continua trabalhando hoje na nossa vida, no nosso coração, trazendo alegria, trazendo paz, Senhor, que este rio, vamos dizer, do Espírito Santo, esteja correndo neste lugar, nessa noite, Pai, esteja curando, transformando, libertando, fortalecendo, seja convosco, amém? Noite maravilhosa, né, amados? A presença do Senhor, né, já está sendo derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Ministério de Louvor, a Dani, todo mundo que estava aqui, o Wesley, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sempre começam esse movimento da presença de Deus através do louvor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, viu? Muito obrigado. Glória a Deus. Irmão, você pode olhar para o seu irmão da direita, da esquerda, dar um belo sorriso para ele, fala: Jesus te ama. E pode tomar o teu assento abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá agora? Acalmem vossos corações agora. Vamos dar continuidade no estudo que nós iniciamos na semana passada, né, de Filipenses 4. Estamos falando aí sobre a alegria, né, sobre a alegria do salvo em Cristo, né? Nós estamos ministrando essa aula então da alegria do salvo em Cristo, amém? A gente começou a ler, a estudar na semana passada as circunstâncias quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, né? Ele estava preso lá em Roma, mas mesmo preso ele escreveu essa carta para animar a igreja, né? Ele escreveu essa carta para animar a igreja, e ali a igreja estava meio desesperada pela prisão dele, então ele escreve da cadeia essa carta da alegria, incentivando a igreja que ele mesmo fundou na sua segunda viagem missionária, né, falando sobre a alegria. Essa é a carta que também é chamada como carta da alegria, também, porque ele fala muito sobre alegria nessa carta. E a gente falou também aqui sobre a firmeza, né, sobre a exortação à alegria da firmeza da fé, que o cristão,
né? Então, aprendendo aqui com o que Paulo tem nos ensinado, até o texto que a Dani leu, né, que ele sabe viver em toda e qualquer situação, ele não depende da situação para ser alegre, porque ele encontrou um mistério que traz uma alegria que nada pode apagar, que é a presença do Espírito Santo de Deus, esse que está se movendo aqui nessa noite, amém? Amém. Então nós falamos sobre isso na aula passada, né? Nós falamos a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, né? A alegria de sermos salvos, né? E isso tem que, nos momentos difíceis, a gente não pode jamais deixar essas coisas, tirar essa alegria das nossas vidas, sabermos que independente do que aconteça nessa terra, se Jesus voltar agora, nós somos cidadãos dos céus, né? Nós temos a cidadania do céu, né? O Beni ali do Xandão estava tirando a cidadania africana, né? Mas nós somos cidadãos dos céus, né? Louvado seja Deus por isso. Nós começamos a ler lá no 10.3, você que está com a apostila aí, página 46, nós começamos a ler ali, a alegria divina sustenta a vida cristã, né? Mas eu queria ler com vocês o texto base que nós estamos estudando, que é Filipenses 4, do 1 ao 7. Alguém pode ler para mim? Filipenses 4, do 1 ao 7, por gentileza? Filipenses 4, do 1 ao 7. Está lá na página 45, Rafinha. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, está assim firmes no Senhor, amados. Rogo-vos, Edóvia e logo Síndique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E paz a Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus que excede todo entendimento. Glória a Deus. Aí, Rafa, pode ler para mim ali, lá no 10.3 agora, a alegria que sustenta a vida cristã. Pode ler o 1 inteiro ali, por favor. Eu falei um pedacinho desse 1, mas hoje eu quero complementar e seguir a aula daqui. A alegria permanente no Senhor. A versão bíblica ACR entrega a palavra regozijar no lugar de alegria, versículo 4. O que é regozijar-se? É alegrar-se plenamente. A declaração paulina afirma que a fonte de alegria cristã é o Senhor Jesus, que promoveu a nossa reconciliação com Deus, lá em Romanos 5, 1 e 11. Através dele, somos estimulados a permanecer firmes na fé, Romanos 5, 2. Que alegria! É a presença viva do Espírito Santo em nós que produz essa certeza. Nada neste mundo é capaz de superar as vicissitudes da vida como a alegria produzida em nosso coração pelo Senhor. O apóstolo sabia da batalha que os filipenses se enfrentavam contra os falsos mestres. Estes fomentavam heresias capazes de criar dúvidas quanto à fé. E por isso Paulo imperativamente reitera aos filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aqui na semana passada, obrigado, Rafa, depois você continua aí para me ajudar. A gente falou desse primeiro trecho aqui, eu li aquele texto de Romanos 5, do 1 ao 11, né? Aqui fala que através dele, de Deus, nós somos estimulados a permanecer firmes na fé. Nessa carta ela tem essa questão de trazer o conforto para os filipenses, de animar, de incentivar para que eles continuem firmes na fé, independente das situações que Paulo esteja passando, que a igreja estava passando, né? Ele escreve para que eles fiquem firmes, porque a obra maior Cristo já fez na nossa vida. A gente leu ali Romanos 5, do 1 ao 11, que fala, né, do plano de salvação de Deus na nossa vida. Então Paulo tinha que
aquela alegria que enchia o coração dele, que mesmo ele poderia estar sendo preso, ele poderia estar sendo chicoteado, era a salvação em Cristo. Ele sabia que isso aqui é passageiro e que a coroa da vida, né, estava guardada para ele. Então ele fala dessa alegria aqui. Eu quero ler aqui Romanos 2, que cita aqui no texto também, Romanos 2, vou abrir aqui para vocês, que é um texto também muito bonito, Romanos 5,2 na verdade, Romanos 5,2, que diz assim, ó: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com a segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém, amados? Sempre, sempre, sempre tem que estar na nossa mente que nós somos salvos. Bom, esse é a primeira grande alegria da nossa vida, o Senhor se permitir revelar a mim, a vocês. Cada um de nós tivemos uma experiência onde nós aceitamos a Cristo, né? E Ele fez isso porque Ele quer nos salvar, né? Ele morreu por nós e agora, né, nesse tempo Ele se revelou a nós, trazendo salvação. Então foi por meio dessa fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois a esperança de participar da glória de Deus, né? E é tão interessante, amados, né, que já lá no Antigo Testamento, por exemplo, se a gente pegar lá, eu estava, né, meditando sobre isso, e eu lembrei que Davi, certa vez, Salmo 51:12, né, ele está ali falando com Deus, né, como sempre, e ele traz aqui um texto muito interessante em Salmos 51:12, que ele diz assim, ó: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, né? Aqui quando ele caiu, aquela situação toda, não vou entrar no mérito aqui agora, né? Mas eu quero pegar esse texto: restaura em mim a alegria da tua salvação, torna-me disposto a te obedecer, né? Então, ou seja, a alegria que Davi tinha até aquele momento, antes da queda dele, era pela salvação do Senhor. Ele era guerreiro, ele era rei, ele conquistou reinos, né? Ele tinha uma alegria, mas quando ele perdeu a salvação, tudo isso já não tinha mais graça para ele, e ele entendeu que a alegria que tinha nele, aquela alegria punjante que tinha dentro dele, era a alegria da salvação, de saber que Deus era com ele, né? E quando ele cai em si, que ele falou, poxa vida, eu pequei contra o Senhor, né? Ele fala, Senhor, e com certeza ele ficou muito entristecido. E aqui então ele fala, né, para o Senhor restaurar a alegria da salvação dele. Então olha só, Davi já tinha entendido isso, como Paulo, né, entendeu e está falando aqui. E aqui nós temos também, aqui continuando, né, fala, é a presença do Espírito Santo em nós que produz essa certeza, né? Aí a gente tem Romanos 15:13 ali, depois eu vou ler, e fala assim, ó: nada neste mundo é capaz de superar as vicissitudes da vida, como a alegria produzida em nosso coração pelo Senhor, né? O que é essas vicissitudes da vida? São aquelas transformações, sabe aquelas instabilidades? A gente vem numa pegada, Deus abençoe, obrigado. A gente vem, tá tudo bem, daqui a pouco chega o dia mal, né? O dia mal nunca chega sozinho. Então as vicissitudes da vida que eu estou falando são esses momentos de altos e baixos. Hora eu estou lá em cima, hora eu estou aqui embaixo. Mas aqui a palavra fala que nada disso é capaz de tirar essa alegria da nossa salvação, né? Nós passamos por problemas, nós ficamos tristes, chateados, mas a alegria da salvação continua aqui. Nós sabemos que a luta pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sabe que não existe luta que dura para sempre. Nós temos a esperança da salvação, nós temos a esperança do agir sobrenatural do nosso Deus, e por isso nós permanecemos alegres, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, a alegria do Senhor continua sobre a nossa vida, né? Por isso que certa vez Neemias, animando o povo para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, para trazer a nação de novo para perto da presença de Deus, ele falou, se alegrem, né? Se alegrem, estejam firmes aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é essa alegria que nos faz superar, né, os obstáculos da nossa vida. Eu quero ler também aqui para vocês Romanos 15:3, que também está aqui no texto, Romanos, capítulo 15, Romanos
13. Romanos 15, 13. É uma declaração muito bonita. Eu acho que eu já li até a aula passada, mas eu vou ler mais umas 2 vezes hoje, que é algo que eu quero profetizar sobre a nossa vida. Romanos 15, 13, que diz assim, ó: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. É o desejo do coração meu para vocês, para a nossa vida, que o Senhor encha a vida de vocês de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem a esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, que essa alegria, que essa paz, que essa fé, que esse transbordar do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, né? E algo muito interessante também, né, que Paulo afirma aqui, amados, é que mesmo em meio às lutas, né, mesmo em meio às lutas, é possível a gente ter alegria, né, e às vezes é difícil para nós entendermos, né, esses grandes homens que vieram antes de nós ali, os apóstolos, tamanha alegria que eles tinham de sofrer, porque eles sabiam que naquele sofrimento deles, ali na frente, Cristo seria louvado através do sofrimento deles. Então eles tinham alegria, né? Mesmo em meio às dificuldades, tudo para eles era assim: eu estou passando isso, mas meu Deus vai ser glorificado. Eles tinham essa confiança, né? Eles tinham essa confiança em Deus. E ali Tiago 1, do 2 ao 4, o apóstolo Tiago também fala isso, né? Ele fala: meus irmãos, considerem motivo, e ele fala assim, motivo de grande alegria. Ele não está falando nem de uma alegria normal, não, tem um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, né? Então, amados, as lutas só vai servir para a gente crescer mais. Então, sabe, é ruim, né? Nós já passamos por muitas lutas, né? Eu e minha esposa, mas, amados, se nós estamos firmes de pé, a cada luta você sai melhor, você nunca sai pior de uma luta. Quando nós temos Deus, a gente sai sempre melhor, a gente sai sempre fortalecido, e o nome de Deus é sempre glorificado, né? Porque tudo aquilo que eu passei em algum momento vai servir também para eu ajudar outra pessoa, né? Então Deus é maravilhoso, então a gente tem que permanecer firme, né? Aí, seguindo aqui, o apóstolo Paulo sabia da batalha que os filipenses enfrentavam contra os falsos mestres. Eles fomentavam heresias capazes de criar dúvidas quanto à fé, e por isso Paulo imperativamente reitera aos filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, né? Então, sabe, ele confirma: continuem se alegrando, independente dessa situação, desses inimigos da cruz de Cristo que o pastor Valdecino ensinou, que são essas pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja. Eles ficaram com medo porque agora Paulo está preso, estamos aqui com essas pessoas dividindo a igreja, o que vai ser de nós, né? Mas Paulo fala para eles: calma, continuem firmes, continuem se alegrando no Senhor. Rafa, pode ler para mim o 2 aí, por favor? Uma alegria cuja fonte é Cristo. A alegria cristã tem como fonte a pessoa bendita do Senhor Jesus. É por isso que, mesmo em meio às adversidades sofridas e infelizes, o apóstolo teve grandes experiências de alegrias espirituais. Isso só foi possível pelo fato de que ele dele conhecer pessoalmente Jesus de Nazaré. Quando o apóstolo foi confrontado interiormente e pediu a Deus para que fosse tirado o espinho de sua carne, o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Após esse episódio, Paulo então pôde afirmar: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. E aqui, amados, é tão interessante porque a gente fala assim que muitas vezes a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta, né? Então o exemplo arrasta. E aqui Paulo ele está escrevendo então para os irmãos da igreja de Filipenses. Bom, primeiro exemplo dele, que ele fala que mesmo em meio às lutas é possível ter alegria, que quando ele escreveu ele estava preso,
né? Então ele já mostra, ele já está testemunhando isso para eles, que realmente ele vive isso aqui. Mas, amados, né, se a gente voltar um pouco, quando ele fundou a igreja de Filipos, né, quando ele fundou a igreja de Filipos, que está lá em Atos 16, eu vou ler aqui para vocês, prestem atenção, né, como é que foi a fundação dessa igreja que ele ama tanto, que ele está aqui agora, né, fortalecendo eles através dessa carta. Atos 16, olha para vocês verem o que ele passou, né, nessa segunda viagem missionária dele. Bom, primeiro que ele não iria, né, para Filipos, ele tinha ideia de ficar antes da Macedônia, ali a região que era de Filipos, porém, um dia à noite, né, ele teve uma visão, então, de um homem falando para ele, passa a Macedônia, né, passa a Macedônia. Então, era o próprio Deus ali pedindo para ele, então, chegar até Filipos para poder pregar o Evangelho. E aí depois, então, ele decide, né, juntamente com Silas, ir para Filipos. E presta atenção, aqui ele está na segunda viagem, ele está aqui animando os filipenses, falando que mesmo em meio às lutas é para eles continuarem alegres, né, para eles continuarem se regozijando no Senhor. E olha só o que acontece lá na fundação dessa igreja aqui, lá no verso 11, Atos 16, 11, fala assim, ó: embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samatrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis, dali alcançamos Filipos. Então, segunda viagem missionária foi quando ele chegou lá para fundar essa igreja que ele escreve agora. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era a mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Olha aonde começa a igreja aqui, que legal, uma mulher, né? A igreja de Filipos começou através da conversão da Lídia. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordaram que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. E aí continua então: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Olha só, uma mulher endemoniada que previa o futuro, e aí as pessoas começaram a usar esse demônio na vida dela para ganhar dinheiro, né? E aí ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha só que interessante. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos. Olha só, ficaram pelados lá e açoitados com varas, né? Semana passada a gente falou um pouco desses açoites aí. Depois disso, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, no mais profundo lá da masmorra, prendendo-lhes os pés nos troncos, né? Então eles estavam presos num tronco. Por volta, olha só, amados, e aí aqui é que eu falo, meu Deus, e aí a gente começa a ler, a gente vê que a gente precisa evoluir demais, irmãos. Depois de tudo isso,
injustamente acusados, fizeram bem para uma pessoa, né? Foram despidos em praça pública, envergonhados, açoitados, né? Chicoteados, presos lá no calabouço, no mais profundo da escuridão, amarrados num tronco ali, os pés. E aí olha só o que eles fazem. Por volta, no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha só, amados, né? Tá passando uma luta aí, irmãos? Que tal chegar meia-noite, orar e cantar um hino agradecendo a Deus pela luta, louvando a Deus, porque a gente sabe que a nossa vida, que tudo que é nosso está nas mãos dele, e que as mãos dele, os planos que ele tem são muito maiores que o nosso, que a gente nem imagina como é que ele vai nos tirar dessa prisão, desse cárcere interior, mas ele vai, amados, né? O que nós precisamos é deixar essa alegria fluir, amados, e cantar louvor ao Senhor, mesmo no meio das situações. Amados, olha que coisa linda, quantas coisas eles passaram durante esse dia, humilhados, né, açoitados, injustamente acusados, jogados na prisão, e aí meia-noite, ao invés deles estarem murmurando, falando, pô, que é isso, a gente veio aqui pregar a palavra, eu tive uma visão, agora eu estou aqui na cadeia, estou aqui, né, sendo açoitado, estou aqui apanhando, né? Como é que é, Deus? Né? Melhor não, melhor adorar, agradecer a Deus, louvar o Senhor, orar a Deus, amém, amados? Amém. E aí, de repente, houve um forte terremoto, né? Olha que lindo, irmão. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, olha só, eu não sei se ele estava dormindo, se ele desmaiou, mas quando ele acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. E é tão lindo o mover de Deus, amados, como é que numa cadeia todas as correntes caem, todas as portas se abrem e fica todo mundo lá dentro. Né? Interessante. E aí Paulo gritou: não se mate, né? Estamos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz. Olha como era escuro lá, não tinha jeito de enxergar eles onde eles estavam. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa e a tua família. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família, mesmo sendo tarde da noite. Olha só, irmãos, porque se eles oraram meia-noite, aconteceu o terremoto, depois de um tempo que o carcereiro acordou, que hora que eles foram pregar para essa família, entendeu? 3, 4 horas da manhã, era a palavra, era pregando a palavra, 3, 4 horas da manhã, todos machucados, mas pregando a palavra. E aí mesmo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora quer que nós vamos embora? Né? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos aqui e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajavam mais uma vez. Depois partiram, né? Então olha só, passaram por tudo isso, né? Depois foram lá ainda, né? Voltaram lá na casa da irmã que virou a igreja de Éfeso, né? E encorajaram os irmãos.
Amém, amados? Então, foi nessa circunstância que essa igreja, né, foi criada. E aí você percebe, né, o como realmente Paulo, né, tinha essa alegria, que nada tirava essa alegria dele. Por isso, meia-noite, ao invés de murmurar, ele estava orando e se alegrando, adorando a Deus, né, como nós fizemos aqui no começo do culto, né, entregando o coração ali diante de Deus. Então, amados, né, é assim a nossa vida também. E assim, amados, a gente percebe o jeito, o carinho que ele trata essa igreja no começo da carta, né? Ele fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados, lá em Filipenses 4:1. Por que, amados? Porque olha o jeito que essa igreja foi formada, o preço que ele pagou para que essa igreja fosse formada, né? E assim, amados, nós damos valor naquilo que nos custa, né? Então, a gente sabe, se a gente ganha alguma coisa, a gente trata de um jeito, mas se eu trabalho 10 anos para conquistar alguma coisa, eu cuido diferente daquele item, daquela situação, enfim, de algo que eu comprei, né? Então, amados, sabe, essa luta que você está passando aí, fica calmo, procura se alegrar em Deus, né? Porque isso aí é algo que Deus vai usar para te abençoar demais, né? Deus vai te abençoar muito. Né, recentemente eu preguei ali na igreja sobre a questão de Josafá, que veio 3 exércitos contra ele, né, ele não tinha o que fazer, ele orou a Deus, ele colocou, né, ele fala: os nossos olhos estão fitos no Senhor. Mas o que acontece? Deus, ele fez o que Deus falou para ele, que era se posicionar para a batalha, mas que ele não precisaria batalhar. Amados, ele continuou com aquela alegria, com aquela confiança em Deus, e a gente sabe, aqueles 3 reinos, eles mesmos se degladiaram entre eles, se mataram, o exército de Josafá, do rei Josafá, nem se mexeu, porém depois ficaram 4 dias tirando despojo de batalha, né, irmãos? Porque eu sempre falo, a vitória aqui vai ser sempre muito maior que a sua luta. Vai ser, querido, vai ser. Isso é um princípio da palavra de Deus, sempre vai ser maior. O vitorioso tem direito, além da vitória, o despojo, querido, vai ser maior em nome de Jesus Cristo, amém? Seguimos, Rafinha, o 2. Não, você já leu o 2? Já. Não, então vamos para o 3. Uma alegria que produz moderação. O texto bíblico recomenda que a nossa equidade deve ser notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Na versão ALA, o termo equidade é traduzido como moderação. Ambas palavras são sinônimos porque dizem respeito da amabilidade, benignidade e brandura. Levando em conta o contexto de Filipenses, os termos referem-se às pessoas que nunca usam de retaliação quando é provada ou ameaçada por causa de sua fé. O apóstolo Paulo espera dos Filipenses autocontrole e não um comportamento explosivo, próprio de pessoas destemperadas ou sem domínio próprio. Ele assim o faz, por saber que aquele que tem a alegria do Senhor no coração possui uma disposição amável e honesta para com outras pessoas, particularmente em relação àqueles anamistosos e más. William escreve que o homem que tem moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar a letra escrita da lei, quando deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Nada deste mundo é capaz de superar as vicissitudes da vida como alegria produzida em nosso coração pelo Senhor. Amém. Uma alegria que produz moderação. Uma alegria que produz moderação, né? E aí aqui fala da equidade, né? No verso 5, verso 5 fala assim, seja a vossa equidade notória, né? Seja essa equidade conhecida, seja vista a todos os homens, perto está o Senhor, né? Então, ele fala dessa moderação, ele fala do testemunho que nós temos que dar, né? Mesmo que nós estejamos aqui enfrentando lutas, né? Ele fala que esse termo aqui tem a ver com a amabilidade, benignidade, brandura, né? Levando em conta o contexto de Filipenses, os termos referem-se às pessoas que nunca usam de retaliação quando é provada ou ameaçada por causa da sua fé. O apóstolo espera dos filipenses autocontrole e não um comportamento explosivo, né?
comportamento explosivo. Então, amados, estamos passando lutas, né? Estamos passando dificuldades? Estamos, mas nós não podemos descarregar nas outras pessoas, né? Às vezes a pessoa nem sabe da tua luta, a pessoa vem para você e você já solta lá 5 gatinhos em cima dele, né, Rafa? Para Rafa isso é a morte. Se soltar 5 gatos em cima da Rafa, ela morre. Então, amados, né, ele está falando aqui desse autocontrole que nós temos que ter também. Tem lutas que são lutas pesadas, tem lutas que a gente sabe que são lutas grandes, amados. Mas nós, sendo cristãos, as pessoas vão sempre estar olhando para nós. E elas sabem que nós somos diferentes, que nós temos uma fé, que nós sabe que a gente fala, que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então elas vão ficar cobrando esse posicionamento, essa postura nossa. E a gente precisa ser assim, amados, independente da forma, da luta que nós estejamos passando, jamais a gente pode ser explosivo, né? Jamais. A gente não pode ser. Hoje, amados, no mundo de hoje, todo mundo está explosivo. Impressionante como está a falta de paciência das pessoas. Você vai no banco, eu não vou faz muito tempo, porque eu só uso o celular, mas, amados, qualquer fila que você vai, as pessoas não têm paciência para nada, né? Qualquer coisinha já é motivo de briga. No trânsito eu nem preciso falar para vocês, né? No trânsito, misericórdia, né? Em outros tempos seria estranho a gente falar que está ocorrendo morte por briga de trânsito, né? Mas por quê? Porque todo mundo está em luta, amados. Mas a diferença nossa, nós podemos estar em luta, mas nós sabemos que o choro vai durar uma noite só, que a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que nós somos salvos, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós naqueles momentos difíceis que a gente não consegue nem orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? Nós sabemos que Jesus, né, subiu ao céu e continua à direita do Pai interceder por nós, amados. Então, nós temos que ser exemplo nesse tempo, amados. Podemos estar enfrentando a luta que for, mas as pessoas têm que olhar para nós, saber que nós estamos em luta, mas ver a alegria do Espírito Santo na nossa vida, né? Sabemos, estamos passando, né? Nós não estamos morando na luta, mas nós estamos passando. E sim, amados, com Deus vai dar a vitória. Tem situações que nós não sabemos como vai ser, mas Ele sabe, amados. Ele abre mar vermelho se precisar para você passar, né? Ele coloca exército de carruagens de fogo, como Ele fez com Eliseu certa vez. Enfim, amados, Ele sabe a maneira melhor de resolver esse teu problema que você não sabe. Mas faça como Paulo e Silas, ore, louve, agradeça a Deus, amados, né? Não murmure, né? Não murmure nenhum tempo da luta, murmure, mas agradeça a Deus, porque Ele tem um plano maior na sua vida. Ele quer te abençoar através dessa luta, e depois disso você vai poder abençoar outras pessoas, amados. É assim que Deus faz, amém? Então, vamos lá, 10.4, Rafinha. A singularidade da paz de Deus. 1. A alegria desfaz a ansiedade e produz a paz. Além de gerar alegridade, a alegria do Senhor desfaz a ansiedade, pois esta contraria a confiança que afirmamos ter em Deus. Nada pode tirar a nossa paz, perturbando-nos a mente e o coração. As nossas petições devem ser feitas humildemente, com ação de graças em reconhecimento à misericórdia do Senhor, ao mesmo tempo em que confiamos na providência do Pai Celeste. Glória a Deus. Essa parte aqui, amados, né? A singularidade da paz de Deus. Singularidade significa que essa paz é só Ele realmente que pode te dar, né? A gente comentou um pouquinho na semana passada. As pessoas aí estão procurando paz em tudo quanto é lugar, né? Nas drogas, né? Em bens materiais, né? Enfim, muitas vezes em pessoas. Mas, amados, a singularidade, a paz perfeita só vai vir de Deus, amados, né? Porque a gente comentou também sobre o rei Salomão. O rei Salomão teve tudo que o mundo procura e entende que traz paz. Ele teve tudo que a gente possa imaginar, fama, dinheiro. Ele não tinha, né, teoricamente, problema nenhum. Mas ele se afastou de Deus, e aí foi o problema, porque daí ele não tinha mais paz, né? E essa paz, essa singularidade só Deus pode dar, amados, né? Só Deus. Então, amados, é muito complicado quando a gente começa a procurar paz
né, aonde nós não vamos ter, né, aonde não vai acontecer. A única paz, amados, perfeita, é essa paz que Deus nos dá, essa paz que nós encontramos em Deus. Isso aí dinheiro nenhum vai comprar, querido, né? Nenhuma pessoa vai poder te dar, é só o Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui, algo tão bonito que fala nesse texto aqui, ó, fala assim no finalzinho, eu vou ler inteiro de novo. A alegria desfaz a ansiedade e produz a paz. Olha só, quando você está alegre, você não tem tempo para ficar ansioso, né? Então, a alegria já desfaz a ansiedade. Então, né, quando nós estamos alegres, nós não temos abertura para ficar ansiosos, e ela produz a paz. Além de gerar equidade, a alegria do Senhor desfaz a ansiedade, pois essa contraria a confiança, né? Se nós estamos ansiosos, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Significa que nós não temos confiança. Se nós temos confiança, vai acontecer. Eu estou aguardando, estou passando, mas vai acontecer, né? Olha só, aí, seguindo ali, afirmando dele a fé em Deus, beleza. Nada pode tirar a nossa paz, perturbar-nos a mente e o coração. As nossas petições devem ser feitas humildemente, com ações de graças, em reconhecimento da misericórdia do Senhor, né, amados? Aqui eu quero ler esse texto aqui, no verso 6, né, que ele junta tudo isso. Ele fala assim, Filipenses 4, 6: não estejais inquietos por coisa alguma, né? Não esteja ansioso por nada, mas antes as vossas petições, mas antes aquilo que você precisa, seja em tudo colocado de forma específica diante de Deus. Como? Pela oração, né? Então você entra na presença de Deus, você ora, você coloca diante de Deus, você suplica a Deus por essa situação, você suplica a Deus, e quando você termina, você já termina com a ação de graça, agradecendo a Deus, porque você confia nele, né? Então, entra na presença de Deus, apresenta aquilo que você precisa, suplica a Deus o porquê que você precisa, a sua necessidade, apesar de ele saber, ele quer ouvir você, né? Lembra quando, isso eu falei também, mas lembra quando Jesus foi batizar, foi ressuscitar João Batista? A oração que ele fez, ele começou orando assim: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Antes de orar, ele já estava agradecendo a Deus pelo milagre da ressurreição, né, amados? Então, sabe, quando a gente estiver orando, quando você levantar, já se levanta agradecendo a Deus por aquilo que Deus vai sim fazer, amados. No tempo dele, ele vai fazer, amém? Essa é a fé que nós temos que ter. Alguém falou alguma coisa? Não, é que ele ressuscitou lá, né? Eu falei quem? João Batista. Ainda bem que tem uns teólogos, aqui. Não, por que você não falou, cara? Aí, ó, você deixou ensinando errado. Não, então foi Lázaro que ressuscitou. Beleza. João Batista cortou o pescoço. Hã? João Batista ficaria difícil. Ah, é verdade. João Batista perdeu. Ah, mas pra Deus, filho. O cara morreu. Jogaram só na cova foi de Eliseu ou de Elias? De Eliseu? Então, Ó, vamos lá, não vamos fazer confusão. Ó, agora nós vamos arrumar isso aqui. Pera aí. Ó, Elias foi arrebatado, certo? Veio uma carruagem de fogo, separou ele de Elias e Eliseu, e ele subiu no redemoinho. Perfeito. Então, beleza. Então é isso. Vamos lá. 2. A paz que excede todo entendimento. No versículo 7, o apóstolo fala acerca da paz de Deus, que excede todo entendimento, ficando claro que a alegria e a paz são recíprocas entre si. Não há alegria sem paz interior. Esta é decorrência daquela. Essa paz vem do próprio Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo dá. Em síntese, a paz de Deus transcende qualquer compreensão humana, pois não há como discuti-la filosófica ou psicologicamente. Há casos em que somente a paz de Deus acalma os corações perturbados. É a paz divina que excede, ultrapassa ou transcende a todo entendimento, pois não depende das circunstâncias. Olha só, mas é isso, não depende de circunstâncias. A gente falou muito disso, né? Paulo
fala muito disso, que não importa, ele está alegre, ele está em paz, não depende de circunstância nenhuma, porque essa paz vem do próprio Jesus, vem do próprio Espírito Santo. E aqui, amados, é tão interessante, né, que tudo, amado, a gente fala, a gente entende que o apóstolo Paulo foi um grande apóstolo do Senhor. Nós estamos falando da carta que ele escreveu a essa igreja, nós estamos estudando ela o ano inteiro, mas tudo converge para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tudo. Ele está falando da paz de Deus que excede todo entendimento. Da onde vem essa paz de Deus que excede todo entendimento? Aí aqui em João 14, 27, o próprio Jesus falando, né? Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. A minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. É basicamente o que eu vinha falando ali, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Amém? Tudo converge para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado. Essa paz que excede, que transcende. Muitas vezes, né, quando a gente consegue, querido, trazer isso para a nossa vida, a gente está enfrentando lutas e lutas, e as pessoas veem a gente sorrindo, falam, como é que consegue? É a paz que excede todo entendimento. Quando a gente é novo convertido, que a gente lê esse versículo, a gente não entende, né? Isso não é racional. Exatamente. Não é racional. Aí depois, Procede a paz. Porque não... Como? É um paradoxo, né? Aquilo que eu falei, a nossa mente, olhando, por exemplo, a situação de Paulo e Silas, se a gente olhar só pelos nossos olhos humanos, né? Os dois são açoitados, os dois são muito prejudicados, inocentes, né? São julgados, nem foram julgados, foram injustos com eles, fizeram tudo aquilo, despiram eles, envergonharam eles, e aí como é que meia-noite ele está orando, rindo e louvando a Deus? Porque ele tem a paz que excede todo entendimento, né? A nossa cabeça humana não consegue compreender as coisas do Espírito, né? A gente começa a entender quando a gente começa a amadurecer, e pela misericórdia do Espírito Santo ele vai abrindo, dando a iluminação do nosso entendimento, né? 26 fala isso, né, pastor? Acabei de ler. Pode ler, por favor, Dani. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. É Ele, é por Ele, é Ele que nos ilumina, né? É Ele que nos traz essa clareza. Mas entendam, amados, né? Se você estiver passando por alguma situação, amados, é a paz de Deus que vai invadir o seu coração. Você precisa nesse momento da paz de Deus que excede todo entendimento, né? E você vai buscar ela da maneira que Paulo e Silas estavam fazendo, amados, com muita dificuldade. Teve uma vez que, para variar, irmãos, eu tenho um histórico assim, os meus testemunhos são tudo de casa caindo, é impressionante. É mais de uma, irmãos, é mais de uma. Uma eu quase morri e a outra não estava em casa, mas a casa caiu. E nessa época, amados, eu fui morar no barracão de Madeirite, né, lá em Campos do Jordão Frio, umas frestas desse tamanho. Essa mulher é louca, namorava comigo assim, achava que tinha um futuro brilhante. O cara morando no barracão de Madeirite, irmãos, né? A paz que excede todo entendimento. O intercessor, ele não vê o que está aqui na frente, ele Eu não vi a festa, não vi a festa. Glória a Deus, ele vê a festa. Ela vê além da festa. Mas, irmão, vocês imaginam, sabe o que Deus fez comigo? Ele me colocou no centro da cidade, eu trabalhava na prefeitura. Quem trabalha em prefeitura de cidade pequena, irmãos, é artista, pastor Valdecir. Todo mundo conhece, todo mundo quer falar com você, todo mundo tem uma tendência, sabe? Você trabalha na prefeitura, para aí você trabalha lá, você resolve tudo. E Deus me colocou no meio da cidade, num barracão de Madeirite, passando frio com aquelas festas. Irmãos, nessa época aí, sabe como é que eu orava? Eu só adorava a Deus, eu não conseguia orar. Eu falava assim, eu não sei nem o que pedir, Deus, eu só vou adorar. E aí o louvor que eu mais louvava é grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, né, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É bonito eu falar para vocês, mas irmãos, quando eu passei, não foi fácil, irmãos. Não foi fácil.
Mas eu fiz isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, veio, e Deus foi trabalhando, e hoje eu posso testemunhar, e hoje eu posso falar do poder de Deus, que Deus muda sim situações e circunstâncias. Amém? Então, se você estiver passando, amados, busca. Rafinha, vamos acelerar, que eu preciso terminar. Uma paz que guarda o coração e o sentimento do crente. Ainda no versículo 7, lemos que essa paz dada por Cristo guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O texto fala de coração e sentimento, cidadelas dos pensamentos e das emoções que experimentamos no cotidiano. A paz de Deus é uma espécie de muro em torno de uma casa, objetivando protegê-la dos perigos externos. Ela torna-se guarda fiel para o crente. Que saibamos em Cristo ouvir o belo conselho do sábio. Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A paz divina que o Senhor nos concede excede todo entendimento, pois não depende das circunstâncias. Olha só, eu acho lindo esse texto, amados, mas a profundidade dele daria para a gente fazer uma aula só sobre ele. Filipenses 4, o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amados, se a gente estiver ligado em Deus, né, se a gente conseguir, amados, trazer para a nossa vida, sabe, essa prática de agradecer e adorar a Deus em momentos de luta, essa paz vai vir sobre nossa vida. E querido, e aí fala que ela guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. E aí, querido, não vai vir ansiedade, não vai vir depressão, não vai vir sentimento de querer, de culpa muitas vezes, não vai vir sentimento de querer agredir as pessoas, não vai vir sentimento de querer vingança. Se a paz de Deus, amados, está sobre a nossa vida, né, o Espírito Santo vai nos ajudar nesse tempo e vai guardar sim as nossas emoções. Nada vai entrar, querido, no nosso coração, nada vai desequilibrar as nossas emoções. E hoje, de novo, as pessoas estão sem paz, estão procurando paz onde não tem paz, e as pessoas estão muito desequilibradas emocionalmente, amados, muito. Quantas pessoas, né, a gente tem visto passar por problemas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, sabe, amados, muitas, né? Mas nós que estamos aqui, queridos, se nós temos a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente, jamais vai ter espaço para essas coisas entrar na nossa vida, querido. Amém? Né? Eu sei, tem aí a questão dos médicos, eu sei que os médicos estão aí, mas eu prefiro não usar, eu prefiro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o meu coração, guarde a minha mente. Amém, amados? A presença do Espírito Santo nos blinda. Pode falar. Posso contar um testemunho rapidinho? Pode, por favor. Quer um pouquinho para mim, amor? Por favor. Pode sim. Eu vou compartilhar com os irmãos porque tem tudo a ver com o que o pastor acabou de falar. Eu estava já há um bom tempo sofrendo com insônia. Quem é mais próximo de mim sabe. E assim, estava muito difícil. Eu também não queria tomar remédio de jeito nenhum. Mas assim, estava ali batalhando, dormindo 4, 5 horas da manhã, quase todo dia. Na sexta-feira, a minha amada irmã aqui, a Tati, e a pastora Raquel foram em casa e oraram por mim. Foram enviadas pelo Senhor mesmo, fizeram uma oração comigo e a partir desse dia eu tenho conseguido dormir. Glória a Deus. Assim, e a minha mente está outra coisa. Estava assim, atribulada, a mente, uma ansiedade assim, exagerada, que eu não sabia nem porquê. E assim, qualquer psiquiatra que você vá é remédio. Exatamente. E graças a Deus, assim, através da oração, o poder da oração, eu estou conseguindo dormir sem uso de medicação. Glória a Deus. Maravilha. Tá vendo, amados? Né? E a falta de paz, amados, a falta de paz no mundo tem meio que acabado com o mundo, né? Tudo que a gente tem visto aí, querido, é falta de paz, ponto, né? Mas que com a gente, como eu disse, que não seja assim, sabe? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes. Rafa, vamos para a conclusão, por favor? A carta aos Filipenses, em sua completude, destaca a alegria do Senhor como uma virtude de sustentação da vida cristã. Não se trata de alegria passageira ou meramente emocional. A alegria do Senhor alimenta nossa alma e produz paz e segurança, porque essa paz é como uma sentinela celestial que nos guarda do mal.
Glória a Deus. Amados, eu quero mais uma vez, coloque a mão sobre sua cabeça agora, eu quero profetizar Romanos 15:13 sobre a sua vida. Amém? Diz o seguinte: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, amados? 4 capítulos, amados, o ano inteiro, e ainda ficou uma lição. Deus é maravilhoso, não é? Não é uma fonte inesgotável de sabedoria, a palavra de Deus. Glória a Deus. Amor, você assume aqui, por favor, os recados, se quiser orar. O irmão Mir, vamos lá?